Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa manhã, em todos os nossos corações, nós encarnados e os amigos desencarnados. Porque é com o coração explodindo de alegria, a emoção tomando conta de todos nós. Estamos comemorando 34 anos de nossa casa, do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. No próximo dia 15 de junho, quinta-feira, nossa casa completa 34 anos de trabalho no bem, de amparo material para aqueles que necessitam, amparo emocional, amparo moral e amparo espiritual a cada um de nós que chega aqui pedindo ajuda, pedindo um socorro. E nós temos aqui, é muito bom às vezes nós aproveitarmos essas ocasiões para mostrar realmente o que é a nossa casa. Nós temos uma direção espiritual, que é da nossa querida irmã Maria Angélica, um espírito bondoso, tão bondoso, que nos chama de filhos amados do seu coração. E de uma humildade muito grande, porque ela diz que o nome dela, dado a essa casa de Jesus, foi imerecidamente. Então, nos mostrando realmente quem é irmã Maria Angélica. E temos a direção terrena, com Vera de Marzilac na presidência, fundadora dessa casa. E que com um pequeno grupo que forma a direção da casa, dirigindo, organizando o SEMA Recreio, que é a nossa sede, o SEMA Barra, o Lara 1, o Lara 2 e agora o IMA, Instituto Maria Angélica. SEMA, Casa de Jesus. Mas antes de nós falarmos do SEMA, propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Porque se não houvesse doutrina espírita, não existiria o SEMA. Não existiria as casas espíritas. E Emmanuel nos traz uma mensagem muito bonita sobre a doutrina espírita. Consolador prometido por Jesus. Só aí já não precisava dizer mais nada. Enviado por Jesus. Que pela voz dos seres redimidos, os seres que, como nós, foram evoluindo paulatinamente, até chegar no estágio em que eles se encontram no momento. Espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, trazendo a figura do Cristo redivivo na sua pureza total, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. A hora que nós estivermos realmente com Jesus dentro de nós, exemplificando todos os ensinamentos trazidos por Ele. Essa hora chegará e nós estaremos todos juntos. E aí é muito bom nós entendermos a doutrina espírita, porque nós tivemos as grandes revelações. Moisés, Jesus. Agora, quando a doutrina chegou, Jesus enviou o outro Consolador. E Ele está entre nós. E nós estamos sentindo uma nova era se aproximando.
até mesmo por causa da transformação do nosso mundo, né? De provas e expiações da Terra em planeta de regeneração em regeneração. E aqui no SEMA, nós já estamos vivenciando essa era. O que nós vimos aqui no início do nosso trabalho, no seu aspecto vibracional, emocional e espiritual. Nós começamos a perceber realmente aquela atmosfera diferente que nós passamos no nosso dia a dia. E novamente Emmanuel nos traz, através de Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, em 1950, uma mensagem que nos mostra o que é realmente essa nova era. Ele nos diz, quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, ele coloca a nossa casa, onde é feito o Evangelho de Jesus, como um santuário doméstico. Olha a nossa responsabilidade em manter o culto do Evangelho no lar. Uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da humanidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para um mundo melhor. E muitas vezes nós dizemos, né, que no mundo está muito ruim. Não, nós estamos caminhando sim para um mundo melhor. E estamos participando de toda essa mudança. Está em nossas mãos. Porque todo o centro espírita e o SEMA, né, nós vamos sempre falar com o SEMA porque é a nossa casa, nós estamos festejando o aniversário de nossa casa. Tem aquelas características que são comuns a muitas casas espíritas. É um templo de oração, é uma escola, é um santuário de almas, é uma oficina de trabalho, é um hospital. Sempre obedecendo ao grande ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em 1996, a Unesco, que é um órgão da ONU, trouxe algumas propostas sobre a educação no século XXI, que nós estamos agora, e que chamou de 4 pilares da educação. Na época que surgiram essas propostas, chamou a atenção do mundo inteiro, porque não era muito comum as propostas realmente alcançarem os seus objetivos. Mas essas tinham um cuidado muito especial. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Sem dar os nomes que foram dados nessa proposta, nessa reunião, a nossa casa já trabalha dentro desses pilares. Aprender a conhecer a doutrina espírita. Realmente, a base de tudo aquilo que nos é trazido pelos espíritos superiores, mostrando a cada um de nós o que nós somos, o que estamos fazendo aqui. Por que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações? Para que estamos passando por isso ou por aquilo? Para onde vamos? E isso só acontece quando nós nos conscientizamos que somos espíritos imortais. Daí para frente, se torna muito mais lógico
tudo aquilo que esses bondosos espíritos trouxeram para nós, porque não morreremos mais, jamais. Tudo aquilo que nós passamos está na nossa bagagem, não é de ninguém, é nosso. Nossos acertos, nossos equívocos cometidos, da mesma maneira que nós vamos levar para a próxima encarnação nossos acertos, nossos equívocos. Esperamos que mais acertos do que equívocos, porque nós já estamos subindo os degraus da evolução, igualzinho como aqueles espíritos redimidos falado por Emmanuel para nós. E é isso que acontece. Aprender a fazer tudo o que está em nossas mãos, para que a nossa casa não perca nunca os seus objetivos de estudo e divulgação da doutrina espírita. Aprender a conviver conosco, que às vezes é difícil para nós conviver conosco. Naquele dia, principalmente, que nós estamos meio perdidos, é muito difícil até para nós nos entendermos. Aprender a conviver conosco, aprender a conviver com aqueles que têm uma crença diferente da nossa. E agora é muito comum famílias de outras religiões que têm um espírita. E aí é muito difícil, porque não há a compreensão. Mas cabe a nós aprender a respeitar a opinião do outro. A crítica, porque nós sabemos, mas eles ainda não sabem. Então tem que começar por nós. Não é ficar revoltado e nem querer trazer à força ninguém para a doutrina espírita. Porque não é assim. É algo que vai crescendo dentro de nós. E aprender a ser o verdadeiro homem de bem, o bom espírita, seguindo o Evangelho de Jesus, transformando-nos a cada dia, a cada situação, para fazer parte realmente desse mundo que está à espera de todos nós. E aí nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. A Joana de Ângeles também, através de Divaldo Franco, ela nos trouxe numa conferência que tinha como título Os Novos Rumos da Casa Espírita. E trouxe a trilogia, né? Ela trouxe uma trilogia que ela fazia, que era todo o trabalho dessa conferência era sobre isso: espiritizar, qualificar, humanizar. E se nós formos compreender, tem tudo a ver com o que a Unesco trouxe. Tem tudo a ver com o que a Casa Espírita faz. Procurando sempre o melhor de tudo, espiritizar. O que é? Trazer a doutrina para dentro de nós. É muito bom saber, ler, estudar, maravilhoso. Mas se ficar só ali, não tem utilidade nenhuma. É mais um conhecimento. Só isso. Só tem valor a hora que entra realmente dentro de nós. E melhor ainda, quando sai. Que aí você está usando, todos nós estamos usando a doutrina espírita. Dessa maneira, nós qualificamos as casas espíritas, a casa espírita que nós pertencemos, e humanizamos. Trazemos o que está escrito para o nosso dia a dia. E é muito importante esse conhecimento. Não é dizer, eu sei. Muito bem, e daí? Parou. Colocar esse conhecimento diante de nós, diante de nossas atitudes, e procurando, através do exemplo, que o outro também participe. Não adianta ficar falando. Nós temos que agir, sempre.
Essa é uma conscientização de todos nós. E quando nós falamos centro espírita, caiu, nós sabemos que não por acaso, nas minhas mãos, eu não conhecia, umas palavras de Viana de Carvalho. O que é o centro espírita? Através de Divaldo. Se alguém chegasse perto de nós e perguntasse: o que é o centro espírita? O que é o SEMA? Será que nós conseguiríamos passar essa informação de maneira correta? Quando eu li, eu coloquei o SEMA na minha cabeça. Li com os olhos de SEMA. Vamos tentar fazer isso agora. O centro espírita é campo aberto a todos aqueles que tateiam na escuridão da ignorância, da presunção e do egoísmo, apontando rumos de libertação. Atualizá-lo, sem lhe modificar os objetivos básicos. Desenvolver as suas atividades, sem alterar suas estruturas ético-morais. Qualificá-lo para os grandes momentos da hora e do futuro. É dever de todos nós, espíritas, preservando as bases que nele devem perdurar. O SEMA somos nós. Não está distante de nós. Como se fosse lá dentro, lá fora, estou falando no SEMA, lá uma casa que tem alguns braços, né? Não. O SEMA está dentro de nós. E é nosso dever fazer tudo para que continue trazendo a doutrina espírita para todos os corações. Porque nós não devemos misturar, dentro de uma casa espírita, os conhecimentos espíritas com as diversas filosofias, sem julgar, sem criticar. Mas não é espiritismo. A doutrina espírita são os ensinamentos trazidos pelos diversos espíritos, em diversas partes, através dos diversos médiuns, e codificado pelo grande missionário de Jesus, que foi Allan Kardec. Esse é o centro espírita. E há necessidade de uma vigilância muito grande, porque a evolução traz 1000 novas ideias. E muitos dizem que o SEMA é muito exigente, exige demais. Não é exigência, é disciplina. A mesma disciplina que Emmanuel trouxe para Chico Xavier em relação à sua mediunidade. Disciplina, disciplina, disciplina. É essa disciplina que preserva a cada um de nós, membros dessa casa, que protege todos os ensinamentos de Jesus. Porque o que é a doutrina? Nada mais do que isso. De tudo isso que é trazido para nós. Então, nós precisamos encarar de uma maneira diferente. Porque é o despertar da espiritualidade dentro de nós. Cada um aqui tem um despertar, numa determinada hora. Com isso, há o estímulo para a nossa evolução. Porque todos nós sabemos aqui que o responsável pela nossa evolução somos nós. Podemos amar um filho, adorar um filho, mas não podemos colocar isso dentro dele. Ele é que vai ter que colocar, como nós já colocamos. A nossa transformação, a nossa evolução. Nos oferece o acolhimento através das reuniões públicas. Primeiro convite, vamos assistir à reunião pública, aos cursos, vamos para os cursos. Encaminha para o atendimento fraterno,
aqueles que estão necessitados do pão do corpo ou pão da alma. Cada um sabe o que está precisando. Como nós precisamos, vez ou outra, e tem que ser usado. É um recurso da casa que tem que ser usado. De acordo com a situação, é levado para o tratamento espiritual. Então, já vai acolhendo e já vai colocando cada um no seu espaço. Autocura, o Grupo Pablo, os trabalhos que nós temos na comunidade para o idoso, para aquela mãe gestante, das dificuldades que eles passam, cada um vai sendo colocado no seu espaço. Olha o acolhimento que a casa dá a todos. Sem perguntar, você é espírita? Nunca é perguntado isso aqui. O auxílio é para todos, incondicionalmente. E aí sim, o convite do trabalho no bem. Muitas vezes não entendemos. Para trabalhar, eu tenho que estudar? Sim. É o trabalho no bem, à luz da doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus. Como é que nós vamos ajudar se nós não conseguimos lidar com aquela situação? Porque as situações são muito difíceis. Muito mesmo. Quando nós começamos a estudar, nós começamos a ver como fazer. É só por isso. Porque a intenção do SEMA é o nosso bem-estar. É o nosso aprimoramento íntimo. Eu quero ir para o SEMA para fazer caridade. Primeiro, façamos a caridade conosco. É isso que o SEMA nos ensina. Para que você, aí sim, não é aquela coisa obrigada. Eu faço caridade 1 hora por semana, 2 dias na semana, sei lá, qualquer coisa assim. Não, não é isso não. É entrar de corpo e alma naquele trabalho. É aquela empatia realmente com aquele irmão que está precisando. Quando nós precisamos, é o que queremos também entre amigos. E é isso que é oferecido pelo SEMA a todo momento. Vivenciar a doutrina espírita. E os centros espíritas têm as suas semelhanças e têm as suas diferenças. Quem veio de outra casa sabe muito bem disso. Porque vai depender de quem? De quê? Dos objetivos dos fundadores daquela casa. De como os dirigentes atuais trabalham naquela casa. E, no nosso caso, a dirigente atual é a mesma fundadora. O local onde a casa está construída é muito importante isso. E o que se ensina? Olha aí, está dentro da doutrina ou está deslizando com outras filosofias? Então, as diferenças acontecem dentro de todo esse parâmetro, de tudo isso. Mas como é que tudo começou? Muita gente está chegando à nossa casa, né? Com as situações que nós passamos, muita gente desencarnou, voltou à pátria espiritual. E isso é muito bom para todos nós, porque estamos todos juntos. E é muito gostoso, muito bom, nós recordarmos essa caminhada do SEMA. Até mesmo para entender o SEMA agora, nesse momento. Então, como é que começou? Uma professora jovem veio da Bahia para o Rio de Janeiro. E tinha dentro dela o desejo de estudar e divulgar a doutrina espírita, além de ajudar o próximo. Sempre essa ajuda. E aí, num auditório desativado, alguns aqui vão se lembrar disso, eu sei, tem gente aqui que vai se lembrar disso, no auditório desativado, lá numa escola municipal, no condomínio do Riviera, na Barra, fomos para lá. Lá foi fundada
no dia 15 de junho de 1989, o GEIMA, GEIMA, Grupo de Estudos Espíritas Irmã Maria. E aí, com a palestra, dai a César o que é de César, tudo começou. Não podia ser outra, né? A palestra, dai a César o que é de César, tudo começou. O início foi feito. E apesar do objetivo da nossa casa ser realmente a divulgação da doutrina, através da evangelização das crianças, dos jovens, nossa, né, dos adultos, a parte social sempre teve um valor muito grande para todos. E logo no início, já o primeiro trabalho, respeitando o grande lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. A distribuição de quentinhas começou logo para ajudar aqueles nossos irmãos ainda numa situação de precisar de ajuda. E ali já era levado o ensinamento de Jesus. Não é só a caridade do dar, é promover também aquele nosso irmão a um homem de bem. Dar o peixe, ensinar a pescar. Para que cada um possa. Então, era levado, sempre se lê, que esse trabalho continua até hoje, um trecho do Evangelho, uma prece. E continua hoje em dia, até com mais um trabalho. Eles são convidados a virem ao SEMA. Quando eu falo SEMA, todo o SEMA. Tá? Porque não é só lá no Lara. Eles são convidados. E, às vezes, aqui na reunião pública, alguns já devem ter percebido, né? Aparece um ao outro, até para assistir curso. E é muito gratificante para nós ver isso, porque sabe que ali não vai ter diferença. Ele está ali. Eles são chamados para ter um atendimento mais específico, que não pode ser dado. Roupas, cortar cabelo, aqueles cuidados todos. Às vezes uma conversa mais carinhosa, por um motivo que ele esteja precisando. Então, a caridade já começou a partir daí. Os objetivos que a nossa presidente trazia dentro dela. Depois desse auditório, nós fomos para um salão cedido na região administrativa, na administração regional da Barra, ali na Ayrton Senna, numa sala. Fomos para lá. Mas Maria Angélica sempre diz, né, quando ela se apresenta entre os voluntários, né, e que nós ficamos até assim meio melindrados. O trabalho vai aumentar. Quando ela diz o trabalho vai aumentar, nós já... Porque o trabalho, a espiritualidade já está toda resolvida, está tudo lá. Aí chega a nossa hora de voluntários do SEMA colocar a mão na massa. Ali, muito pequeno, fomos para uma casa emprestada lá no Recreio. Vocês podem procurar no site do SEMA, que tem toda a descrição. Aliás, é uma coisa que todos nós devemos nos acostumar, porque muita gente não conhece o SEMA. Não sabe como ir por atendimento fraterno, por exemplo. Abre lá, leia tudo que tem no SEMA, todos os trabalhos, tudo que está acontecendo no momento, está lá. Ao invés de ficar ouvindo informações que às vezes a pessoa não está, não é nem que faça mal, não sabe dar informação direito e fala. E aí nós vamos transmitindo. Vamos passar a procurar o site do SEMA. E olha lá, todas as informações tem lá. Antes de sair nas mídias, é colocado lá no site. E lá, muito pequeno. Tanto que a reunião pública, metade ou mais da metade, ficava do lado de fora, porque não dava dentro da casa.
E no dia de chuva, guarda-chuva aposta. Início do nosso. Porque muitos chegam na nossa casa e veem, né, um prédio desse, lá o prédio da Barra, né, os laras mesmo, todo cuidado, né, e não entende isso. Isso foi o que ajuda dos voluntários, dos amigos do SEMA. Olha a nossa participação dentro dessa casa. E sentiu-se a necessidade, então, de um lugar maior, até virmos para cá. A sede do Centro Espírita Maria Angélica. Primeiro essa parte, né, onde nós estamos, e depois foi se construindo. Mão na massa mesmo, trabalho braçal, espiritual, mas era muito trabalho. Não é brincadeira, não, com o nosso agradecimento a todos que fizeram isso. E aqui, então, a parte social era toda aqui, longe de onde eles moram, muito longe. Passagem, ficou tudo muito caro. Às vezes vem de bicicleta, tudo bem. Mas e chovendo? Com bebê? Ficou impossível atender, né? Era muita gente. Então, nós começamos a construção do Lara 1, Lar de Angélica 1, na comunidade do Fontela, na antiga estrada do Fontela. O Lara 2, Lar de Angélica 2, na comunidade César Maia. Para que pudesse ser levado aos nossos irmãos, ali onde eles estão, tudo aquilo que eles recebiam aqui e muito mais. Né? E quem já foi nos lares sabe que é muito mais feito para ajudar, para dar chance a eles de saírem de uma situação e começarem a evoluir, começarem a entender, trabalhar por si. Mas já pensando na Barra, Maria Angélica disse a todos nós que precisava um ponto de luz na Barra. Porque espiritualmente havia uma grande necessidade. Era uma região de grandes fazendas no passado, escravos. Então, nós sabemos o que tudo isso deixou, né, para a nossa região. E começamos, então, a trabalhar para levar mais um ponto de luz para a Barra. Conseguimos um dia no Oásis. Pagávamos as salas, né, era pago, era um aluguel, vamos dizer assim. Lá já tinha reunião pública, lá já tinha curso, já tinha um atendimento fraterno, e os médiuns que estavam lá, os voluntários que estavam lá, já iam fazendo. Então, já era o início, lá no Clube Oásis. Mas já se preocupando com o SEMA Barra, pela necessidade que precisava ter naquela região tudo que nós temos aqui. Todas as atividades que nós temos aqui. E nesse intervalo todo, nós fomos abraçados por uma situação inesperada. Ninguém sabia o que era, o que ia acontecer, porque atacou o mundo inteiro. Vamos sobreviver? Até isso nós pensamos. Será que nós vamos sobreviver ou esse é o fim do mundo? E a gente sabe que não existe esse fim do mundo, mas ficou todo mundo melindrado. Será que é isso que é o fim do mundo? Já está começando? E aí, numa sexta-feira, nós fomos obrigados a fechar a porta do SEMA. Mas o SEMA não fechou. Fechamos a porta física do SEMA, só. Porque o SEMA não fecha nunca. SEMA não tem essas paredes, não tem esse teto, não tem o portão. Isso é só coisa material do nosso dia a dia, que há necessidade disso. E na terça-feira, já estávamos aqui. A direção terrena, com um grupo de voluntários, colocamos aqui um curso do Evangelho.
nada melhor do Evangelho do que quando nós estamos sufocados, sem nem saber explicar o que era que nós estamos sentindo. O SEMA alcançou todo esse planeta, a Terra inteira. O atendimento fraterno, recebendo do mundo inteiro. No chat, que às vezes não passavam para o pessoal, porque senão ia ficar muito, mas quem participou dos chats via que tinha gente no mundo inteiro falando: nossa, estou no SEMA. Olha só, estou no SEMA. Se transportava para cá. E uma nova fase surgiu para todos nós. O presencial e online. Nós estamos agora com um curso presencial e online. Estamos com 2 reuniões públicas, presenciais e online. Atendimento fraterno que continua presencial e online. Ah, eu não quero ir lá, não quero me expor. Gente, tem a possibilidade de pedir socorro. Não é vergonha. Vamos pedir ajuda. A espiritualidade está toda presente. E é isso tudo que nós temos que agradecer. E agora, com o nosso IMA, Instituto Maria Angélica, dando oportunidade àquelas crianças de terem um estudo de respeito, verdadeiro homem de bem. Ainda está muito pequeno. Sim, e quando nós colocamos as coisas, nós mostramos o melhor, está precisando ainda de muita ajuda. Porque ficar com crianças o dia inteiro não é brincadeira. São 19, né, Sônia? 16. Então, 16 crianças. 20. Está com 20? Chegou a 20? Olha, que maravilha, gente. É uma vibração muito grande. Chegou a 20, olha. Então, 20 crianças. O dia inteiro. E essas crianças estão levando para os lares dela tudo aquilo que elas aprendem. Lavar a mãozinha, guardar o brinquedo, né? Aí, escovar dente. Porque eles não fazem isso, não tem como. E olha só como que está sendo passado. Não pode ser mais. Porque é muito grande uma quantidade. Para o ano que vem, essas possam continuar e outros começarem. Então, nós temos que dar parabéns à nossa casa. Parabéns, SEMA, pelos 24 ou 34 anos, já estou diminuindo, 34 anos. E com certeza que os trabalhos continuarão. Muito trabalho. Muitos voluntários. E o nosso profundo agradecimento à irmã Maria Angélica, aos espíritos benfeitores que estão sempre dentro do nosso lado, à direção dessa casa, aos amigos voluntários que já retornaram à pátria espiritual, aos voluntários, amigos novos e antigos, que estão no momento com o SEMA. E como é que nós podemos agradecer? Aceitando o chamamento de irmã Maria Angélica. Ela chama todos nós. Basta abrirmos nosso coração e nossa mente. E que nós possamos agora agradecer muito a todos esses que participam conosco desse crescimento da nossa casa, enviando para todos eles todo o nosso amor, cantando a música da irmã Maria Angélica, botando todo o nosso amor.